E no fim das contas, cara, a primeira pergunta que você me fez, cara, seu dia tem 130 horas, cara? Não tem. Todo mundo tem 24 horas igual. A diferença, cara, é como você consegue escalar a sua vida. A partir do momento que você entende que quando você tem uma empresa, não é uma eu-presa, e grande parte dos problemas das pessoas que a gente conversa lá no G4, elas não conseguem escalar as empresas, porque elas começam a acumular tantas funções, elas são tão importantes para o negócio, que elas mesmas preferem fazer. Então você precisa largar o osso. Você precisa entender que a partir do momento que você se torna um líder, você trabalha através das pessoas. E aí você começa a empoderar essas pessoas para progredirem. É assim que você escala o seu negócio. É assim que eu escalo o podcast. As pessoas olham para mim e falam, caraca, o Marcelo faz tudo isso? Cara, tem muita gente por trás de mim. Sim. Eu não faço tudo isso sozinho, sim, sabe? Cara, a Clivo é uma composição de dezenas de pessoas. O Excepcionais, cara, tem 2 braços direitos meus que me ajudam lá, nas minhas redes sociais também. Então, tudo que eu quero fazer, eu preciso pensar em como escalar, porque o meu foco absoluto é na Clivo. E eu ainda tenho todo o resto do universo que eu preciso estar orquestrando, da minha saúde, né, da minha família em casa, de como é que a gente está progredindo como família, quais são os nossos sonhos, as viagens que a gente quer fazer e etc. Então, a gente precisa transcender e pensar como que a gente escala a nossa vida. Às vezes, cara, é muito mais simples do que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas colocam isso como uma barreira. Ah, é fácil ele dizer, ele tem dinheiro. Galera, eu já tive 0, sabe? Eu saí do absoluto 0, meu pai quebrou, não tinha R$1. O meu carro que ele tinha me dado, cara, eu tive que vender, tive que voltar a andar de ônibus. Ou seja, minha vida, cara, foi ali do 0. Eu tive que construir minha vida do 0. Teve um ponto da minha vida que foi muito importante, que foi o fato de eu ter decidido de largar a faculdade. Quando eu decidi largar a faculdade, eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade de atleta, eu fui atleta profissional de natação, ou seja, cara, eu acredito, eu mentalizo, eu faço acontecer. Não existe a menor possibilidade de eu pensar algo, mentalizar, traçar como um sonho e não tornar isso realidade. A cabeça do atleta é assim. Ele é focado e ele faz o que precisa ser feito para isso se tornar realidade. Então eu falei, cara, eu quero ser empreendedor. Eu não quero ser executivo, eu não quero trabalhar para os outros. Logo, eu não vou fazer faculdade. Porque eu não preciso de faculdade. Eu já sei programar, eu já conheço ciência da computação, eu gosto de estudar sozinho, eu vou estudar sozinho. Só que, quando eu fiz esse movimento, era a minha cabeça de atleta falando, numa pessoa que não tinha tanta experiência. Então, eu, com o gap de faculdade, comecei a me sentir inferior às outras pessoas. Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a me boicotar. Eu comecei a falar, caraca, será que eu sou tão bom assim? E aí eu comecei a abdicar de muitas coisas da minha vida social. Para quê? Para eu estudar, para eu escrever meu livro, para eu conseguir ser melhor do que os outros, porque eu não teria faculdade, eu não teria pós-graduação, eu não teria mestrado. Depois eu acabei fazendo faculdade, mas essa parte foi muito importante para mim porque eu canalizei isso e foi isso que fez com que eu conseguisse trabalhar naquela época das 7 da manhã e treinar até as meia-noite. Então, cara, sobra quanto tempo para você descansar? Cara, era a minha vontade, eu queria ser bom no que eu faria. E eu não ficava de mimimi, eu não ficava arrumando desculpa, e os meus amigos me chamavam, a gente vai viajar, morava na Bahia num determinado momento da minha vida, a gente vai viajar para o interior, é São João. Cara, eu não vou porque eu tenho coisa para fazer, eu estou focado. Não é que eu não fazia nunca, mas eu selecionava e equilibrava muito bem. Os meus sonhos em primeiro lugar, a diversão é secundária. Então, quando eu adotei essa mentalidade, cara, eu catapultei, eu comecei a progredir na vida, porque eu lia pra caralho, eu estudava livro pra caralho, e os meus amigos não liam um livro. É assim com a grande maioria das pessoas. Né? Pois é, cara, eu era metido pra caramba, cara, eu falava assim, tá vendo aquele cara lá nos Estados Unidos, no MIT, cara, uma das maiores universidades de tecnologia do mundo, eu quero conversar com aquele cara que é doutor. Cara, eu fui lá e virei amigo do cara, o cara foi pra minha casa. Caralho. Então, tipo assim, eu colocava coisas na minha cabeça e eu falava, cara, eu vou fazer isso. Como eu vou fazer isso? Cara, esse cara participa de um projeto de desenvolvimento de software open source, código aberto, todo mundo pode participar. Eu comecei a frequentar aquilo, eu comecei a programar, eu comecei a enviar código, o cara me notou
que aconteceu? Viramos amigos. Então, quando você coloca algo na sua cabeça e você, cara, cria essa vontade que ninguém consegue bloquear, tirar de dentro de você, você faz o que você quiser. Cara, eu lembro que tinha épocas que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Eu levava 1h45 para voltar a pé da minha faculdade para minha casa. Nessa época mais difícil que o meu pai tinha quebrado, sabe? Então assim, cara, em nenhum momento eu chorava e reclamava. Eu extraía o melhor naquele momento. Cara, eu ia pensando, eu ia refletindo, eu ia organizando as minhas ideias naquela caminhada. Cara, hoje as pessoas veem um recorte da minha vida. Então não dá para você se comparar depois de, cara, que eu tenho 40 anos de idade, cara. Eu tô há quanto tempo nessa batalha? São 22 anos que eu tô trabalhando, cara. E antes disso ainda teve faculdade que eu estudei e larguei. E antes disso ainda teve a profissionalização da natação. É o sucesso do dia pra noite. Demorou 22 anos. É, o sucesso, cara, assim, ó. É um tapa. Não que se for 22, mas provavelmente pelo menos uns 10 de construção, né? Cara, tem um menino que trabalha comigo que ele chegou e falou assim, eu sou uma folha em branco. Um menino na GV, um gêniozinho, trabalha comigo hoje. Eu falei, quantos anos você tem? Ele, acho que ele tinha 19 anos. Eu tenho 19 anos. Eu falei, cara, você não é uma folha em branco. Você tem 19 anos de experiência. Você tem 19 anos de experiência. Nunca se esqueça disso. Você é jovem, você tem muito chão pela frente, mas você tem 19 anos de experiência. Você tem experiências em outras coisas e você vai adquirir experiências no âmbito profissional agora. Mas daqui a 10 anos, você vai ter quanto de experiência? 29 anos de experiência. E vai ter coisas que você não vai ter experiência e você vai aprender. E, cara, essa mentalidade da gente ter a humildade de estar sempre aberto para aprender, para mim é a chave do sucesso. Porque a partir do momento que você se torna arrogante para achar que você é melhor que os outros e que você não tem mais nada para aprender, é o momento do seu declínio. Você não vai aprender mais nada a partir dali. E você não vai progredir, porque você é o fodão. Você é o mais foda. Cara, olha para o Bill Gates. Você já percebeu a humildade que esse cara tem? Esse cara está mudando o mundo, ele já mudou o mundo. E está mudando mais ainda, investindo o dinheiro que ele ganhou. E você começa a pegar diversas outras pessoas, cara. Elon Musk. Quando o entrevistador chegou para ele e perguntou assim, porra, cara, o pessoal te criticou, você mandando coisas para o espaço, pessoas que você admirava. Cara, ele chorou. Ele falou, essas pessoas eram meus ídolos, são meus ídolos. Eu amo essas pessoas, eu tenho uma admiração profunda por elas. E quando eu escuto essas críticas, cara, me dói muito. E ele chora. Por quê, cara? Ele se inspirou na história dessas pessoas para construir a história dele. E hoje o cara que vendeu o PayPal lá, ganhou 200 milhões de dólares, investiu em 3 empresas. Hoje, ele é multibilionário, porque ele acreditava no que ele colocou na cabeça e ele trabalhou incessantemente, sem ter ego. Cara, ele dormia no chão, ele estava cagando. O que ele queria era ir em busca do sonho dele. Então você olha, cara, e julga as pessoas e fala assim, mas para você é mais fácil por causa disso e disso. Cara, olha a história dessa pessoa. Entende o que fez ela chegar lá. Não tente replicar o que a pessoa é hoje, tente replicar o que ela fez para chegar aonde ela chegou. Então, mas isso aí é um negócio engraçado, né? Só para a gente finalizar, que geralmente quando a pessoa fala, é mais fácil para você por causa disso, na verdade aquilo diz muito mais sobre ela do que sobre o que você fez. Porque na verdade ela só está arrumando uma desculpa para ela e para o mundo, porque ela não vai fazer igual. Então é legal a galera botar isso na cabeça, que quando você arrumar uma desculpa dessa, antes, dá um passo para trás e fala, isso diz mais sobre a pessoa ou sobre mim, né? É porque eu não quero me mexer e não quero fazer igual, porque eu não preciso, ou seja lá o que for, ou porque realmente o cara, né? Porque o cara tem dinheiro. Não, velho. Isso não é desculpa para ninguém. O cara construiu aquilo, né? Teve um processo de construção. Essa é a única coisa que a gente não pode ser bom, cara, em dar desculpas. Porque quando você se torna bom em dar desculpas, cara, você vai perder muitas oportunidades na sua vida. Eu tomo muito cuidado, cara. Na hora que eu começo a perceber que eu tô dando desculpa, tem alguma coisa errada, cara. É um efeito colateral. Mas isso faz parte de todo esse aprendizado que você teve também, né? É um progresso, né? E muitos outros que virão, né? Mas é um progresso. É aquele negócio, é a zona de conforto, cara, é um problema, dar muita desculpa é um problema. Então a gente precisa entender os problemas que travam a nossa vida, né? É verdade.